capítulo 17, item 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do semeador. Eu vou fazer com vocês como se a gente estivesse fazendo como se fosse um evangelho no lar, tá? Até para que você se situe. Oi, Carla, boa noite, tá bom? Joésia, boa noite. A gente tem que ler, né, o que está descrito no evangelho e logo após fazer as nossas considerações, ou seja, fazer aquilo que nós entendemos, que nós estamos entendendo sobre tudo e aquilo principal, a ideia que vem nos trazer, para que a gente possa refletir sobre e trazer esse aprendizado para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estava na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos. Alguns grãos, vendendo cento por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa passagem, né, gente, está lá no Novo Testamento, em São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem, né, fazendo toda uma coletânea e depois, logo, né, explicando. Então, gente, o que, né, Jesus usava aí, as parábolas, usava um linguajar bem mais simples para que pudesse atingir o maior número de pessoas possíveis, ou seja, ele queria ter a linguagem que fossem atingir o menor dos menores na questão de ser uma pessoa de conhecimento letrado, né? Ou não, que tivesse um conhecimento escolar ou não. Então Jesus utilizava-se dessa parábola para que para que muitas pessoas pudessem ter entendimento. Porém, às vezes, Jesus, mesmo tendo esse linguajar simples, muitos ainda não absorviam e até hoje não absorvem os ensinamentos de Jesus. Então Jesus sentou-se ali à beira do mar e muitos chegaram. Geralmente Jesus sentava e muitos vinham sentar em volta dele para poder buscar ensinamentos ou mesmo ouvir. E Jesus vem nessa parábola dizendo, né? Quando ele começa dizendo, aquele que semeia saiu a semear. Então ele nada mais está dizendo que não só ele, mas todos aqueles que saem, né, falando o nome de Deus e pregando, está sobretudo semeando. E ele vem mais ainda. E enquanto semeava,
uma parte da semente caiu ao longo do caminho, vindo os pássaros do céu e a comeram. Então, o que Jesus vem dizer com essa parte, né? Embora ele use essa parábola dizendo que enquanto semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho, ou seja, à medida que ele fosse falando, as palavras iam sendo colocadas no caminho. Aqueles que iriam absorver essas palavras, pegariam esses ensinamentos em forma dessas palavras e também sairiam semeando estrada fora. E ele vem representando isso através dos pássaros. Ele coloca essas pessoas que absorvem essas palavras, né? E assemelham aos pássaros. E ele né, continua. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. O sol veio e queimou. Como ela não tinha raízes, ela secou, né? Então Jesus vem com 3 tipos de solo. Um solo pedregoso, outro espinhento e vem com a boa terra. E Jesus vem com esses solos. O que ele quer com esse solo? Esse solo nada mais é do que o coração de cada um de nós. O equilíbrio de cada um de nós. O entendimento que cada um de nós estamos querendo buscar. Porque nada adianta a palavra de Deus inserida em solo pedregoso ou espinhento. Para que as palavras de Deus surgem, né, façam surtir efeito, elas precisam de um solo fértil, de um coração aberto, de um coração propenso, né, a entender, a ouvir e, mesmo que errando, mas trazendo para a vida, né, esses ensinamentos colocando em prática. Deus vem, né? Jesus vem nos mostrando que Deus dá oportunidade a todos nós. Todos os dias o sol renasce para todos. Para mim e para vocês. Mas nem todos sabem apreciar a grandeza que Jesus está todos os dias colocando no nosso caminho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem logo lá embaixo, né? Explicando, né? Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes. E não está sendo por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e as tornam infrutíferas. Então é isso que nós já comentamos sobre esse assunto diversas vezes nas lives, mas não, né, diretamente falando dessa palavra, dessa passagem, trazendo a passagem nesse intuito, né? Então eu sempre venho dizer a vocês que nada adianta, né, a gente falar, a gente explicar, a gente mostrar o caminho, se a outra pessoa do outro lado não é receptiva aos ensinamentos. Nós estamos aqui todo dia pregando algum ensinamento, todos os dias tentando levar para vocês um pouco de entendimento para que vocês também possam se equilibrar. Mas a gente ainda vê muitos que
naquela hora, escuta a palavra, sabe como agir, mas ainda assim não a consegue. É fato que nós somos espíritos imperfeitos, que nós vamos errar? Sim. Mas quando Deus nos dá a oportunidade, quando Deus nos fala através das palavras, quando Jesus Cristo vem nos mostrando através da palavra que ele deixou, do caminho que ele trilhou, quando nós passamos a ter esse entendimento e essa consciência, depende de nós se a nossa semente da luz vai florescer ou não. Se a nossa semente do amor que Deus plantou através de Jesus Cristo em cada um de nós vai florescer ou não. E eu te pergunto, qual o solo de seu coração hoje? Qual o caminho que você tem trilhado hoje? Nós precisamos fazer a diferença. E Jesus vai mais adiante. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Porque muitas das vezes as coisas estão sendo faladas, não só por mim, mas dentro de qualquer templo, dentro de qualquer igreja que tem alguém ali pregando e falando o nome de Deus, muitos estão ali dentro, mas está entrando aqui e saindo aqui. E muitos daqueles também que estão pregando e levando a palavra não estão perseverando. Estão ali dizendo a palavra da boca para fora, mas também não estão exercitando a sua fé. E aqueles que estão nesse caminho, Jesus vê o nosso coração como solo infértil. Apesar de também nos dar a oportunidade, nós nos tornamos infértil porque nós não aprendemos a deixar a nossa terra propensa para poder receber a semente que Jesus plantou dentro de cada um de nós, deixar com que essa semente possa então crescer, florescer e frutificar. Só uma boa terra é capaz de florescer. E essa boa terra, nós precisamos cultivá-las. Então vamos avançar mais um pouquinho, vamos ver o que está nos dizendo mais lá o finalzinho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que ele presta atenção e que dá fruto, né? Então esse fruto que Jesus diz é nada mais, nada menos do que absorver o entendimento, nos equilibrar, né, para que nós possamos trilhar o melhor caminho, tentarmos, mesmo que errando, seguir os passos de Jesus Cristo. Sermos também semeadores lá na frente. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são, senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto? Então, quando Jesus fala, né, quem não produz nenhum fruto? Não produz nenhum fruto aquele que a sua terra é infértil, né? Tem muita gente que escuta por escutar. Ah, eu estou ouvindo aqui, não, é assim mesmo, é isso mesmo, né? Mas na hora que precisa exercitar, sobretudo, a sua fé, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Cai-se então por terra, desvencilha do caminho. Não estou dizendo que é fácil seguir os ensinamentos de Jesus. Não estou dizendo a vocês que é fácil nos manter sempre com terra fértil, porque nós somos imperfeitos. Eu erro assim como vocês. Erro todos os dias e me levanto todas as vezes que caio. Mas nós precisamos, sobretudo, perseverar. Cada vez que nós cairmos,
Cada vez que nós formos colocados diante de alguma situação que possa ser, né, difícil, muito difícil, mais ou menos, que nós saibamos então refletir primeiramente, trazer os ensinamentos de Jesus, pegar, né, todo o caminhar de Jesus e colocar na nossa vida, pedindo a Ele para que nos dê o norte, né, e deixando o nosso coração aberto para que nós possamos ser e ter solo fértil. E no finalzinho, né, o Evangelho vem dizendo que a parábola encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência. Por que não vem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram. Peraí, gente, deixa eu colocar o carregador aqui, como sempre, né? Senão vai descarregar. Voltou? Acho que não saiu não, né? Então vamos lá para o finalzinho. Vamos voltar. Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmo? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem bons frutos, ele está querendo dizer aqui, né, na questão mais específica, dos também espíritas, dos também aqueles que estão à frente, porque logo no item 4 ou 3, salvo engano, deixa eu voltar lá para mim poder falar para vocês com uma maior precisão. Ele fala dos bons espíritas, né? Voltam aí. No item 4 ele fala, né, os bons espíritas. Porque existe também aqueles que estão inseridos dentro, né, da doutrina espírita, nada mais, nada menos por curiosidade. Nada mais, nada menos do que para poder tirar proveito de algo. E Jesus vem nos dizendo o seguinte, né, e eu ainda vou abranger, não só os espíritas, mas todos aqueles que estão à frente pregando de alguma forma a palavra de Deus, né? Eles também são outros que às vezes pregam, mas não fazem. São muito daqueles que não estão aí inseridos dentro do melhor caminho, né? São aqueles que estão aí nada mais, nada menos com a curiosidade acerca da espiritualidade. E quando obtém pelo menos um pedacinho daquilo que necessita, ainda se dão por insatisfeito. E eu estendo a nós aqui do grupo, né? E Jesus vem dizer que esse não é o principal. Nós não temos que ficar, muitas das vezes, preocupado com determinadas coisas da espiritualidade. Nós precisamos olhar para nós mesmos primeiro e buscar o ensinamento, né? Muita gente passa, né, a carroça na frente dos bois. Como eu venho sempre dizendo para vocês, muito cuidado por onde vocês andam. Psicografia, notícias, né? Psicografias não aqui, mas seja lá em qualquer outro lugar. Quando tiver de vir, elas vão vir. E se você não tiver o entendimento necessário, se você não tiver absorvido o principal, que é a palavra, que é o entendimento, nada vai adiantar o que vai chegar até você.
Pode ser a ponta de um iceberg, ou pode ser um iceberg inteiro, que você não vai se dar por satisfeito, porque você não tem o entendimento que você precisava. Porque quando você passa a entender e a se equilibrar, você sabe que o que tiver de vir vai vir e que você precisa, no momento, é terminar o seu projeto reencarnatório. Olhar para você, para que você possa então saber o que eu posso fazer, para que eu possa melhorar, né, a minha condição de espírito e melhorar moralmente, né, para que eu possa chegar do outro lado com o meu projeto reencarnatório, boa parte dele vitoriosa, né, ou vitorioso, né? Então é isso que nós precisamos nos atentar no momento. Nós precisamos ter sabedoria para a gente saber trilhar o nosso caminho. Saber deixar o nosso coração ser solo fértil. Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Dei uma lida, gente, depois quem não tem aí, né, o Evangelho, né, busca depois na internet, né, capítulo 17, item 5, parábola O Semeador, né. É muito válido essa leitura. A Socorro tá me perguntando aqui, mas os comentários vão subindo. Ana, quando estou sonolenta, vejo mentalmente fisionomias de pessoas desconhecidas. E muitas dessas pessoas, alguns chegam até a dialogar. Às vezes entendo o diálogo, outras vezes não. São rostos que nunca vi nessa minha encarnação. Olha, Socorro, é muito difícil eu te dizer assim por alto, sabe? Não é fácil mesmo, né? A gente ficar dando pitaco aí à distância, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, os espíritos estão entre nós, né? E espíritos de todas as dimensões, né? Lembra na última live eu disse a vocês que a Terra é um misto, né? De espírito aí, de espíritos de muita luz, que estão vindo para ajudar, mas também, né, é fato que tem aí espíritos sem entendimento, espíritos de zonas umbralinas, aqueles então que aprendem, né, a ter aí esse acesso à Terra, então eles estão por aí, né? E é fato também que, né, os nossos entes queridos, já desencarnados, quando têm a oportunidade, eles também estão entre nós, né? O que pode acontecer com você é o seguinte, né? Pode ser espíritos achando aí uma forma de conectar, de conversar, né? Pode ser espíritos de outra encarnação. Quando nós viemos para a Terra cumprir esse nosso projeto reencarnatório, que cada um de nós está aí cumprindo, o que acontece? Nós deixamos muitos amigos do lado de lá, né? Ou vocês acham que nós temos somente essa família e conhecemos e temos só esses amigos que nós temos agora, né? Não, alguns nós reencontramos, né? Mas nós deixamos muitos do outro lado, né? E que momentaneamente são desconhecidos para nós, porque quando nós reencarnamos, nós passamos ali pelo corredor do esquecimento por misericórdia divina, né? Para que nós possamos chegar aqui como uma folha em branco e reescrever tudo novamente. Mas pode ser sim perfeitamente amigos que você deixou do outro lado, mas quando voltar, né, na oportunidade de acontecer o reencontro, será recobrada toda a sua memória e os desconhecidos passam a ser velhos amigos, tá? Ô Lígia, tá boa? Eu preciso, Lígia, que você me envie pelo meu e-mail a listinha, se puder até a planilha,
mesmo, eu não sei se você vai conseguir me mandar essa planilha de Excel, ou nem eu sei se tem como mandar a planilha, né? Que não seja em PDF. Mas eu preciso que você me mande, por favor, tá? A lista dos nossos tijolinhos, eu preciso ter ela de vez em quando no meu e-mail, né? Para mim poder já ter ciência. Gente, quem contribuiu aí por último, seja com uma rifa, seja com qualquer doação que seja, eu acho que nos últimos tempos mais é rifa mesmo, né? E não tiver o nome de vocês inseridos lá nos tijolinhos da casa, tentem colocar no grupo, né? Façam um lembrete lá nos arquivos do grupo, lá onde ficam anexados os recados, tem, tá? Essa questão dos tijolinhos do grupo. O que são os tijolinhos da casa, né? É cada um que contribui para que a casa um dia possa ser edificada. Essa casa terá um mural, uma parede, onde nessa parede terão todos os nomes ali, né? Do encarnado com 2 desencarnados. Então, tudo que for fazer nessa casa, toda a caridade e beneficência que sair dessa casa, também tem que ser revertida em bênçãos para todos aqueles que estão naquele mural. São um mimo, né, dos encarnados para os desencarnados. Olha, eu dei essa ajuda aqui em memória de vocês, tá? E assim como eu tenho essa lista de desencarnados, né, de mês a mês, né, a casa edificada terá todos eles todos os dias de reunião na casa, tá? Aí a gente não terá essa lista. Quando tiver a casa erguida, nós não teremos listas de mês a mês. Por quê? Porque tudo, né, que sair daquela casa em caridade e beneficência já são revertidos para aqueles que ali se encontram, tá? A Dani tá dizendo para mandar para ela ou para a Lígia caso não encontre, mas eu acho que tá bem visível lá, né? Eu vou tentar dar um up lá, ou algum de vocês dê um up lá no post, né? Porque aí fica lá e a Lígia vai em um lugar só, porque senão fica cada um num lugar, fica mais difícil a gente coletar, né? A Maria Tito disse agora há pouco para não sei quem me perguntar alguma coisa. Gente, sobre a parábola O Semeador, vocês conseguiram assimilar, né, o que Jesus vem passando através dessa parábola? Me dê aqui um retorno. A Laine Lin Rodrigues está dizendo: Ana, eu acho que eu entendi. Ana, é verdade que os umbrais estão abertos e os espíritos de lá estão soltos na terra? Ô Laine, sim e não, né? Sim e não. Por quê? É fato que os espíritos em zonas umbralinas, principalmente umbral nebuloso, pedregoso, né, umbral denso, eles vêm para a Terra? Vêm, tá? Muitos deles têm aí livre acesso. Quem são eles? Aqueles que já estão mais tempo, né, e que aprenderam, né, ou seja, eu sei o caminho, né? Não preciso de ninguém me falar nada, eu sei como ir e voltar a hora que eu quiser, né? Então, aprendem determinadas coisas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é muito conhecido, né, de vocês, o Alexandre da novela Viagem, né? Ele tá lá no Vale dos Suicidas, mas a hora que ele quer, tá na Terra perturbando, né? E quando, por alguma razão, né, ele volta para aquele lugar, né? Provavelmente essa razão é estado vibracional, né, que o suga para aquele lugar. Mas quando ele quer, ele volta e vai perturbar, né? E não são, e quando eu falo não, é porque não são todos,
Tem muitos que se vê sugado por aquele lugar, lá se encontram e ficam ali caídos, permanecem por lá, né? Alguns espíritos que estão ali há mais tempo costumam pegar os outros e prenderem, né? Existem todas essas histórias aí que eu não posso ficar aprofundando muito não, para não assustar muito de vocês, né? Tem gente que, não é todo mundo, mas tem gente que se assusta, né? Tem gente que chegar de noite nem vai dormir, né? Chega a hora de dormir nem consegue dormir. Mas o que nós precisamos, Laine, ter de entendimento conosco é que, desde que o mundo é mundo, a maldade está aí, né? O negativo está aí. Então, depende, né, daquilo que você vibra. É igual nós acabamos de ler e estudar a parábola do semeador, né? Que tipo de solo cada um de nós temos? Esse solo que você tem, ele está propício ele vai florescer e dar bons frutos, ou ele vai receber e florescer uma semente ruim, amarga, né? Então, não se preocupe com essa questão. Os umbrais estão abertos? Que estejam abertos. Que quem quiser vir para a terra fazer a bagunça deles, que tenham o livre-arbítrio de vir, que aguente as consequências, mas que eu não seja atingido por elas, né? Então, como eu faço isso? Elevando o meu estado vibracional. Toda vez que vir à minha mente pensamentos, condutas negativas, eu possa reverter em coisas positivas. Toda vez que eu me ver em dificuldade, que eu possa sentar e fazer uma prece e não blasfemar o nome de Deus. Que Deus nada tem a ver com isso. Nós somos responsáveis pelo nosso projeto reencarnatório, nós estamos trilhando o nosso caminho, possamos seguir um caminho melhor, isso é fato, né? Mas que nós possamos, sobretudo, exercitar a nossa fé. Porque onde tem fé, onde você persevera, mesmo sabendo das dificuldades que a gente enfrenta, que não são poucas, né, gente? São muitas, né? Principalmente nesses últimos tempos, são inúmeras dificuldades que a gente vem enfrentando, né? Mas que a gente possa ter equilíbrio até mesmo nas dificuldades. A gente sabe que é difícil, né? Mas que toda vez que a gente querer balançar para cair, que nós possamos respirar, reerguer, olhar para o céu e saber que existe um norte chamado Jesus Cristo. Outra coisa, muitas pessoas são porta aberta para que espíritos inimigos, né? Espiritualidade inimiga, digamos assim, nossos irmãos sem entendimentos, porque também são filhos de Deus e um dia eles precisarão, né, deixar com que isso caia por terra e aceitar porque são, né? Mas muitos de nós encarnados não conseguimos obter esse equilíbrio sozinhos. Então, o que é preciso? Na grande maioria das vezes, é necessário que você esteja inserido dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, dentro de algum lugar ouvindo a palavra de Deus, né? Seja aqui numa live, seja em alguém falando alguma coisa em um outro canal, você precisa estar ali ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque a própria palavra de Deus fala que onde estiver 1, 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Então, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando você começa a entregar o seu coração aos ensinamentos de Jesus, muitos da espiritualidade amiga, ou os anjos aí, como muitos preferem, né? Vêm e se acampam te dando uma determinada proteção. Ou aqueles que já estão aí, né? Com os seus mentores o acompanhando, que não afastam, né? Os mentores, né? Permitam e deixem a estrada
né, propícia para que nossos irmãos possam também trabalhar ao nosso favor, nos ajudar a trilhar o melhor caminho, tá? Tem pessoas que não conseguem mesmo se equilibrarem sozinhos, então elas precisam estar inseridas em alguma coisa. Elas precisam ter o que? Raízes, né? Nós não podemos ser igual aqui, né? No solo espinhento ou no solo pedregoso, né? Nós precisamos criar raízes, porque quando as nossas raízes nós estamos firmados nessa rocha firme chamada Jesus Cristo, ventos fortes virão, tempestades também, mas se nós tivermos raízes, nós ali vamos permanecer de pé e essa tempestade, essa chuva, esse tempo nublado, ele vai passar, porque nós vamos perseverar, tá? Gente, eu não tô conseguindo de veras ver o comentário. A Carol Lamas dizendo: Ana, Jade, minha filha, fica toda contente quando te vê. Oi, Jade, tá boa? Um beijo, ó, da tia Ana, viu? Obrigado pelo seu carinho. Deixa eu acabar de ler o relato aqui. O trem já até sumiu. Misericórdia, viu? Ó. Sumiu, viu? Relato seu aí da sua filhinha. Não tô conseguindo achar. Some. Desaparece. Mas que bom, viu? Que bom que a gente consegue levar, né? Um pouquinho aí de tranquilidade até para os pequenos. A moça também que me pediu aí, através da Maria Tito, também não consegui achar. A Maria Tita dizendo que a Gisele quer colocar o nome do sobrinho dela na lista dos desencarnados. Ele faleceu em fevereiro, mas o corpo foi encontrado em julho. Deixa lá naqueles comentários onde eu coloquei que a live de hoje, que hoje teria live, né? Que depois eu vou lá buscar e levo aí ao conhecimento do Roberto, tá? Tem uma moça que eu comecei a ler o relato e também não sei o nome porque já passou. Ela dizendo sobre que até hoje o coração dela encontra-se petrificado desde quando ela perdeu o filho, né? Então eu não sei quem foi, né? Quem foi, sinalize aí pra mim. Mas eu tenho que te dizer o seguinte: olha, eu sei que é uma dor que corta na carne, né? E que corta e sangra todos os dias. Eu acho que uma das dores maiores, se não a maior dor, é a gente ter que devolver um filho, né? Oi, Marilete, foi você? Devolver um filho para sua origem, para a espiritualidade. Dói, viu, Marilete? Eu sei que dói. Eu também tive a perda física de um irmão, que para mim era mais um filho do que um irmão. Mas ainda assim, a sua dor é muito grande, né? Mas o que eu posso te dizer no momento, Marilete, que seu filho vive. A perda foi somente do corpo físico. E que apesar dessa dor que assola o seu coração todos os dias, ininterruptamente, todas as horas, eu sei que você acorda, deita, levanta e tá com seus afazeres,
com o seu filho na cabeça, na mente, né? Porque o coração já transborda, né? O coração já está ali ferido e sangra todos os dias, mas todas as vezes que vier o seu filho em sua mente, ore por você e por ele. Essa é a única forma que nós temos de persistir, de perseverar, crendo que para tudo existe uma razão. E que se em tudo há uma razão, que essa prece venha como fortalecimento para que todas as mães que entregaram os seus filhos possam terminar o seu projeto reencarnatório e se apegar na certeza do reencontro. Busque, Marilete, sobretudo, a palavra ou entendimento. É só através de Deus e de Jesus Cristo que você vai conseguir permanecer de pé. É só guiando nos passos de Jesus que você vai conseguir perseverar. É só ali que você vai conseguir lembrar dessa partida com serenidade. Um dia eu também não tinha essa serenidade, mas eu posso te dizer por experiência própria que eu já não tenho mais as mesmas angústias, os mesmos medos, as mesmas derrubadas, né, que eu tinha há 17 anos atrás. Que nós, através do ensinamento, através do Evangelho e dos passos de Jesus, nós possamos ter equilíbrio diante da palavra morte, porque a morte é do corpo físico, os nossos entes, eles estão vivos e vibrando fervorosamente para que nós possamos chegar vitoriosos e do outro lado nós vamos entender tudo. Um dia, todas as respostas vão chegar. Assim como uma questão de uma prova que a gente erra, e aí depois a gente vai ver a resposta, ah, meu Deus, olha lá, era desse jeito, é assim. Nós estamos em terra, estamos em expiação e prova, e por enquanto as respostas não nos são dadas, mas as respostas vão chegar. Persevere, apesar da dor, persevere. Se você não consiga, né, perseverar por você, persevere em nome dele. Meu filho, hoje eu estou de pé por você. Amanhã é outro dia. Quando amanhecer o outro dia, você vai dizer a mesma coisa. Hoje eu vou perseverar por você, né? E assim você vai vivendo um dia de cada vez, na certeza de que esse mundo é transitório, tudo vai passar. Apesar de eu não sei a distância, mas vai passar. E o seu filho vive assim como Jesus Cristo também ressuscitou no terceiro dia e vive e está ali, né, do outro lado, dizendo o tempo todo que nos ama e perguntando por que a gente não escuta, tá? Fique em paz. Tente manter o seu coração em paz. A raiva, o medo, nada vai adiantar, só vai te desequilibrar. Todas as vezes que vier esse misto de sentimento de raiva, de rancor, de não aceitação, é para cima que nós temos que olhar, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde acima de todas as coisas. Eu sei, Socorro, né? Eu acho que isso, quem tá lembrando aí, né? Pense, Marilete, na dor de Maria. Persevere como Maria perseverou. Lá no YouTube tem uma live que eu fiz, né, sobre isso, dizendo sobre a dor de Maria, tá? Persevere. Maria perseverou até o final. Todas as nossas dores, né, gente, pelos nossos entes que desencarnaram, é muito grande, né? Eu costumo dizer que todas as nossas dores são iguais, né? O que vai diferenciar
uma da outra, né? É o modo com que a gente vê essa passagem do nosso ente, né? Então, quando a gente busca o ensinamento, quando a gente busca em Jesus Cristo, né? Não é que fica mais fácil de passar. A gente dá conta de passar, né? A gente olha para aquele problema e, por maior que ele seja, a gente fala, não, eu vou dar conta de passar, de ultrapassar, de pular por esse problema, né? Por mais horripilante que seja, né? Então, devolver um filho não é fácil, né? Mas quem não tem filho, devolver uma mãe também não é fácil, né? Porque é o amor mais puro também que tinha. Quem devolveu um pai não é fácil, porque também é um amor puro que tinha, né? Quem devolve aí um irmão querido não é fácil, né? Porque era uma coisa muito querida que a gente tinha, né? E que a gente tem, mas está agora na origem e espírito vibrando por nós, né? Então, a dor é diária, né? Nós precisamos saber como lidar com ela no momento que vem aquela saudade que ainda perturba, né? Principalmente os mais recentes, principalmente aqueles que tiveram um desencarne abrupto, um desencarne aí mais pesado, né? Então é no momento que vir essas coisas, a gente saber olhar para o alto, fazer uma prece para a gente e para o outro, né? E uma prece edificante, né? No sentido de se restabeleça aí. Me aguarde aí. Eu estou aqui apenas terminando o meu projeto reencarnatório, mas eu sei que a minha ida ela é certa. Não é fácil, não mesmo. Mas nós precisamos pegar esses ensinamentos de Jesus e fazer igual Jesus diz aqui no semeador. Ser solo fértil. Pegar, absorver tudo isso, trazer para nós o ensinamento para que nós possamos trilhar o nosso caminho. Porque nós todos estamos aqui, né? Nessa live, nesse grupo, na Casa Espírita Fraternidade da Luz, porque nós um dia tivemos que devolver, tivemos a perda física de um ente tão querido nosso, tivemos que devolvê-lo aí. A pátria espiritual, a origem de todos nós. Então, nos apeguemos a Jesus, né? Não deixemos que apenas as coisas materiais e mundanas possam aí fazer valer dentro de nós. Para tudo existe um ensinamento que nós temos que refletir sobre, né? Quando a gente passa por determinada coisa, o que eu posso absorver disso aqui? Qual que é o aprendizado que isso aqui está me sinalizando, né? Então, nós temos que tirar esses ensinamentos, porque são eles que vão nos fortalecendo. Porque se a gente não os tira, nós vamos passar pelas mesmas situações, né? E se não aprendemos, vamos passar de novo, e de novo, e de novo. E aí nós mesmos vamos nos machucando, né? Porque ainda nós não tiramos o aprendizado necessário. Que Deus possa cobrir todos nós com a luz branca do Espírito Santo de Deus, porque não é fácil. A saudade bate mesmo, né? Mas a gente precisa saber lidar com ela. A Amanda Moreira está me dizendo: Ana, da outra vez você me deu notícia do meu namorado desencarnado. Disse que ele estava, dorme e acorda. É possível que ele já tenha acordado? É possível, né, Amanda? O estado de dormência de um espírita,
ele difere muito de uma pessoa para outra, de um espírito para o outro, né? Quanto mais entendimento eu tenho, menos tempo eu preciso permanecer dormindo, né? Porque se eu tenho mais entendimento, se eu tenho mais equilíbrio, né, eu durmo durante um curto período, né? Até estabilizar uma energia por aqui, né? E eu já estou de pé, porque eu vou saber lidar, né, com essas energias que chegam, porque eu tenho entendimento. Se for necessário, né, mesmo eu tendo entendimento, precisar de uma determinada hora, eu ser adormecida para poder, porque eles sabem que aquela descarga que vai chegar eu não vou conseguir suportar, se adormece, né? Para quê? Para que todo o trabalho que já foi conseguido com aquele paciente, né? Que os que chegam nos postos de socorro espirituais são também pacientes, né? Todo aquele trabalho não seja perdido. E quando o espírito chega, ele tem necessidade também de dormir, assim como nós dormimos na Terra, né? Porque ainda não sabem se comportar, né? No mundo de origem, e aí oscila muito a energia, vem o cansaço, tem a necessidade de adormecer, né? Talvez não por tanto tempo quanto nós, mas tem sim a necessidade, né? Nós já vimos isso lá em Violetas na Janela. Mas é muito relativo. Pode ser que ele acordou? Pode. Pode ser que o que você teve com ele foi um desdobramento com ele já acordado? Pode. Pode ser que o que você teve foi apenas um sonho e não foi desdobramento? Também pode. Tá? O que eu te aconselho a dizer é emanar a ele energias positivas sempre, né? No sentido de, ó, meu filho, pode seguir seu caminho. Segue em paz, o reencontro é certo. O amor permanece, né? Meu amor por você, agora um amor fraternal de te querer muito bem. Siga em paz e na oportunidade eu vou chegar também, né? Tá travando, né, Socorro? Mas volta? Voltou? Tá bom? Façam isso, né? Tudo depende muito do estado de cada espírito, sabe? Depende da forma do desencarne. Por exemplo, um desencarne lento, né? Muitas das vezes é muito bom, porque a pessoa já vai se acostumando com a ideia de que estou morrendo, eu estou desencarnando, né? Então chega muito mais sereno, né? Vai aí se esvaindo aos poucos, né? Muito diferente de quem tem um desencarne aí mais bruto, mais violento, né? Uma pessoa cai, infarta, não tinha nada aparentemente, né? Mas é um desencarne que tem aqueles também que vão com entendimento? Tem, mas é um desencarne relativamente difícil, né? Uma pessoa assassinada, uma pessoa que morre aí afogada, né? Queimada. Então são desencarnes aí mais difíceis mesmo, né? Mas tudo depende do entendimento de cada um, né? A minha avó desencarnou dia 13 de junho, eu estive com ela em desdobramento no dia 17, né? E no dia 19 já foi me dito que a minha avó ainda vai permanecer em posto de socorro, em atendimento, por 50 dias a partir daquela data do dia 19, né? E desde então não tive mais notícia, também não cabe a mim ficar procurando, né? Porque se ela está socorrida e amparada, para mim está de bom tamanho. Se, né, ela precisar ou se a espiritualidade quiser conectar, tudo bem. Se não, minha avó já está entregue e eu é que preciso terminar e trilhar o meu caminho, né? A Rosana Cris Viota perguntando, Ana, todos nós temos mentores ou apenas quem tem mediunidade? Não, todos nós temos mentores, tá? Mentores ou os nossos anjos da guarda aí, né? Que exercem aí praticamente o mesmo papel. Então, quando nós nascemos, quando nós estamos lá, mais para ser mais sensata, né? Quando nós estamos no mundo espiritual fazendo o nosso projeto reencarnatório, traçando o nosso projeto reencarnatório, tem-se ali um amigo nosso, muito querido nosso, que nos quer muito bem, que está um pouquinho à nossa frente, que fala, olha, por te querer tão bem e por querer ajudar para seu proveito e o meu proveito também,
né? Eu vou estar com você desde o dia que você nascer até o dia do seu desencarne, né? Você está indo agora, eu te reencontro na volta e aí permaneceremos por um tempo, né? Até que você possa continuar trilhando o seu caminho aí sem a necessidade da minha ajuda, né? Mas todos nós temos os nossos mentores, tá? E mediunidade todos nós temos. Porém, uns têm um grau muito, percentual muito pequeno e outros um percentual mais avançado e vários tipos de mediunidade, né? A mediunidade vem e se apresenta de várias formas, não é igual para todo mundo. É fato que alguns têm mediunidade muito parecidas ou até mesmo iguais, né? Mas existe aí vários tipos de mediunidade, tá? Mas todos nós temos, nem que seja 0,0001 de mediunidade, todos nós temos. Às vezes não conseguimos assimilar, né? O que nos está sendo passado, mas todos nós temos mediunidade, tá? E todos nós temos mentores também. Oi, Angelita, pode ser, né? Oi, Deise. O Roberto diz que ele já está acordado há muito tempo, viu? Socorrido e amparado. Que bom, né? Noel, né? Tem uma moça, o Roberto me disse antes de eu iniciar a live, para me lembrar de uma moça. Eu não vi. Se vi, me passou despercebido. Diz que tem uma moça que disse que sonhou, não sei se com o pai dela, um ente querido dela aí, dizendo para me procurar, tá? Então o Roberto está dizendo o seguinte, que ele está bem, que ele está socorrido e amparado, mas que ele pede a você que busque, sobretudo, ensinamento, tá? Esse negócio de nome de mentor é muito irrelevante, sabe, Andréia? Aí entra a questão do seguinte, o nome dos mentores só são revelados se assim houver necessidade, tá? Se tem uma coisa que a espiritualidade não dá importância, é essa questão de nome, é essa questão de ficar mencionando eles toda hora, né? É igual eu comentei outro dia com o Evandro, né? Que tem muita gente que fica falando assim, quando eu crescer eu quero ser igual a Ana. E eu acho que a Andréa Galerte disse isso numa outra live, e eu tentei até procurar para me responder e não achei. Mas eu falo, gente, que eu fico muito feliz quando eu venho aqui, falo algo para vocês e vocês conseguem pegar essa semente e deixá-la em solo fértil. Porque de nada também adianta eu vir aqui, dizer para vocês, falar e essa semente, né, ficar aí semeada, né, em solo infértil. A mesma coisa de eu estar chegando e jogando semente em cima do asfalto, em cima de um monte de pedra que nem areia e nem terra tem, né? Não vai brotar, ou se brotar não vai frutificar, né? Não vai florescer. Então eu fico muito feliz quando vocês vêm aqui e dizem isso, mas só que não se apeguem a mim como modelo. Assim como a espiritualidade também não se apega e não querem que eles sejam modelo, porque o nosso modelo é Jesus Cristo. Porque quando o nosso olhar se tomba para Jesus Cristo, se pende a Ele, a nossa chance de errar é muito pequena. E quando se vocês voltarem o olhar de vocês para mim, é muito mais fácil de caírem, porque eu também sou imperfeita, assim como vocês, né? A sabedoria, né, nós vamos trilhando, né? Mas cada dia nós vamos aprendendo um pouquinho, né, André? Assim, eu espero de coração, né?
levar um pouquinho de sabedoria para vocês, mas de maneira nenhuma nós podemos sobrepor a nossa rocha firme, que é Jesus Cristo. Porque quando nós apegamos a Ele, a chance de erro é bem menor. Travando e voltando, né, gente? Peleja, né? Neide, pois comemore seu aniversário, viu? Pode comemorar. Não tem nada a ver. Seu filho não vai ficar bravo por conta disso, não. Ele vai ficar feliz. Tem uma pergunta aqui da Janaína Carla que eu tô tentando achar e não consigo. A gente sabe, né, gente? A perda física de um ente é muito difícil mesmo, mãe. É no momento da concepção, tá, Janaína? Dá uma olhadinha lá no filme Deixe-me Viver. Tem no YouTube, tá? Você vai ver que é no momento da concepção é que aquele espírito está ali ligado, né, à mãe por um fio prata bem sutil, bem frágil, né? Por isso que a gente nos primeiros momentos a gente precisa passar muita segurança para esse ser que está vindo, né? No sentido de dar segurança para ele se sentir mesmo seguro como ser, né? Se sentir protegido, né? Porque são nesses... Quanto mais cedo, né? Principalmente os espíritos que vêm com medo, né? Que não é o seu caso, né? Mas tem muitos aí que vêm com um determinado medo. É necessário que a gente dispense a ele uma certa segurança, né? Porque é muito fácil a desistência, né? Pode se rompe muito, muito rápido. Muito esses abortos espontâneos aí, né? A maioria deles por desistência, lógico que tem toda, né? A mãe pode ter todo um problema fisiológico que nós não podemos descartar, né? Mas aqueles que, espiritualmente falando, aqueles que é por desistência, né? A gente sabe que é aí tudo antes dos 3 meses, né? 3, 4 meses aí, porque tá muito sutil e a ruptura ali é muito fácil, tá? A Leisa Rosolém, o Roberto tá dizendo que seu pai tá em família, viu? Uma família muito grande, né? O momento correto dele desencarnar, né? Não passou por zonas umbralinas, olha que coisa boa, né? Isso é muito bom. E chegou aí na origem dele, no mundo espiritual, dormindo, né? E está lá quietinho com a mãe dele, viu? A Maria Lúcia Alves também já está acordada, viu? Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos encerrando, né, a nossa live de hoje. Espero, né, nós termos conseguido aí esclarecer, deixar, né, apesar que nós todos já éramos sabedores do que Jesus tinha dito nessa questão de semear, né, de ser solo fértil ou infértil, né, mas agora nós vimos com as palavras de Jesus deixadas aqui no Evangelho, né. Espero ter levado mais um pouquinho a palavra para vocês. Espero, né, ter levado mais um pouquinho a palavra aos desencarnados, né, que estão aí ouvindo de longe, os que estão ouvindo aqui, né, que cada palavra possa ser um pontinho de luz e que cada pontinho de luz possa se ligar na mente, formando-se então, né, uma luz maior que possa levá-los ao centro de tudo, que é Deus e Jesus Cristo, viu?